Olá, meus psiquilovers! Hoje nós vamos falar de um tema super presente na vida de todas as pessoas, que é o ciúmes. Todos nós, como seres humanos, nós sentimos ciúmes, mas existem momentos, existem situações em que aquele ciúme deixa de entrar naquilo que a gente considera normalidade e passa a ter características de doença, que nós chamamos de ciúmes patológico. Então vamos nos ambientar, vamos conhecer cada um deles para a gente poder saber identificar e, se for o caso, a gente tratar. O ciúmes, ele aparece quando a gente se sente de alguma forma ameaçado numa mudança ou numa perda daquela relação que eu valorizo. Então pode ser um relacionamento entre amigos, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento familiar, não importa. Eu tenho um relacionamento qual eu valorizo e acontece algo ou aparece alguém e eu me sinto ameaçada numa modificação daquela situação. Então vamos pegar um exemplo. Você tem uma melhor amiga, que é uma pessoa que você gosta muito, que você faz confidências, que existe uma relação muito bacana. E daí essa pessoa aparece uma outra amiga, agora uma pessoa também muito interessante, uma pessoa, verdadeira, enfim, cheia de qualidades. E aí você passa a ter que dividir as atenções com essa outra amiga. Então é muito comum que a gente fique enciumado, que a gente tenha um medo. Nossa, agora ela não vai gostar mais de mim, agora acabou a nossa amizade. Enfim, esses pensamentos. O ciúme, dentro da normalidade, existe um fator, algum acontecimento real. Nesse caso, o aparecimento de uma outra pessoa, de uma outra amiga. E normalmente ele tem a característica de ser passageiro. Ou seja, aconteceu algo, eu fiquei incomodada com aquela presença, mas aí eu consigo ir para o meu trabalho normalmente, eu consigo tomar banho, eu vou para casa, eu converso com meus parentes, enfim, eu consigo manter relacionamentos saudáveis. Eu fico um pouquinho incomodada, mas ou eu vou buscar, para com isso, não tem nada a ver, ela gosta de mim, a outra pessoa também é uma pessoa muito bacana, também pode ser minha amiga, por que não? Enfim, eu vou elaborando aquilo e vou dando continuidade à minha vida, de forma que isso não atrapalhe o meu relacionamento com aquela minha amiga. Isso a gente está dando exemplo num relacionamento de amizade. O ciúme patológico, ele já é diferente, ele tem uma característica extremamente destrutiva. Ou você acaba destruindo aquele relacionamento, aquela pessoa que é o alvo dos seus ciúmes, porque para o ciumento patológico, ele tem controle, ele tem posse sobre aquela pessoa. Gente, por favor, não confunda. Eu escuto muito isso no consultório. Nossa, ele amava muito ela, ele morria de ciúmes. Não, ciúmes não é sinônimo de amor. Ciúmes como eu falei, é um medo de uma transformação, de uma perda. E nem sempre aquilo que a gente tem medo de perder é algo que eu amo. Existe uma questão também do nosso ego muito grande. Então, o ciumento patológico, ele vai fazer com que aquele relacionamento passe a ter características destrutivas. Vai ser algo obsessivo, em que ele deixa de viver para ficar em função daquela pessoa, daquela relação. Quando a gente trata de ciúmes patológicos, existem dois tipos de ciúmes patológicos. Ciúmes patológicos têm características que a gente fala do transtorno obsessivo compulsivo. Eu já fiz uma postagem sobre isso, só que lá no meu Instagram. Vou até postar sobre o transtorno no meu Facebook para que quem não viu possa conhecer. E uma outra forma de ciúme patológico, quando ele tem características psicóticas, ou seja, há um rompimento com a realidade. Eu vou falar um pouquinho sobre eles para que vocês possam identificar, possam se ambientar. Os ciúmes com característica do transtorno obsessivo compulsivo, o que acontece? A pessoa tem uma ideia, obsessivo, ela tem uma ideia, um pensamento, um sentimento intrusivo, ela não consegue parar de pensar, ela não consegue, ela raciocina e vê que aquilo não tem razão de ser, ou pelo menos ela vê assim que não merece essa intensidade, mas ela não consegue se livrar daquela ideia. Ela vai para o trabalho, ela tem uma perda de concentração, ela não consegue se relacionar de forma
normal com outras pessoas e até com o objeto de ciúme dela, né? O relacionamento vira um inferno porque é em cima desse medo, dessa ameaça. Então, e hoje a gente tem uma piora disso por causa das redes sociais, que favorece um movimento que a gente chama de stalkear. Eu começo a acompanhar a vida daquela pessoa. E se eu reconheço uma ameaça, vamos pegar então um relacionamento amoroso, que aparece de forma bem comum para mim. Então vamos dizer, existe um casal de namorados e o rapaz tem um ciúme alucinado da namorada. Então ele tá no trabalho, ele tá tendo que responder um e-mail sobre questões do trabalho, ele para aquilo ali para entrar na rede social da namorada. E aí ele começa a acompanhar todo e qualquer comentário. Aí alguém comentou alguma coisa, falou que a pessoa é bonita ou enfim, curtiu a foto da pessoa, vamos dizer assim, ele entra para ver quem são essas pessoas que curtiu. E aí ele começa vai lá no perfil dessas pessoas, enfim, olha a perda de tempo, olha a atividade dele de trabalho já foi comprometida com isso. E aí ele vive naquela agonia, naquele desconforto. Note que o movimento é um pensamento de ameaça, de ter alguma, vamos dizer, alguém que possa atrapalhar o relacionamento deles, em que ele só sente alívio, né, que aí é a parte ritualística, que é a parte da compulsão, quando ele stalkeia. Então, é um ciúmes com característica obsessiva, compulsiva. Né? Agora a gente vê mais nas redes sociais, mas é aquele popular ficar cheirando a roupa do outro. Você tem um pensamento de traição, então você faz aquele comportamento para que dê um alívio temporário, que a gente sabe que não é alívio, porque você sempre vai encontrar alguma coisa, né? Que eu falo encontrar alguma coisa que para o ciumento, o simples fato de alguém curtir a foto já é algo que contribui para o ciúme dele. Então você tem aquele comportamento buscando um alívio daquele pensamento, né? Ai não, cheirei a roupa dele, não tem nenhum perfume de mulher. Ah tá, não tem nada demais. Daqui a pouco, passa poucos minutos se bobear, a pessoa já tá com outro... Não, mas e se ele trocou de roupa? E se não tá naquela outra roupa? Aí lá vai a pessoa atrás de outra peça de roupa para ver se tem algum cheiro. E por aí vai esse comportamento, né? Com essa característica obsessiva, compulsiva. A outra forma que a gente tem de ciúme, que é muito, muito, muito grave, que né, todas essas são formas que merecem cuidado, que a gente merece uma avaliação do psiquiatra, do psicólogo, mas essa forma então é essencial que se haja com muita rapidez. É o ciúme patológico com características psicóticas. O psicótico ele rompe com a realidade. Ela aparece né, no transtorno delirante, persecutório e parece também na esquizofrenia. Nesse ciúme psicótico, né, do transtorno delirante persistente e pode acontecer também em casos de esquizofrenia, existe uma fantasia que a pessoa acredita que, diferente do outro, que existe a dúvida da traição, nesse caso existe a certeza. Ele foi traído, ela foi traída. E aí qualquer incidente do dia a dia confirma essa certeza dele. Então vamos dizer, né? Um namorado pegou e pôs uma blusa verde. Aí sabia, ele tá me traindo, sabia. Ué, mas o que tem a ver a blusa verde? Porque aquela blusa verde, quando ele põe para chamar atenção, porque ele quer que a outra ache ele bonito. Entende? São ideias assim que a pessoa já tem uma certeza e qualquer coisa, mesmo que não tenha nada a ver, serve para confirmar, serve na verdade, né? Confirmar não porque ela não tem dúvida, serve na verdade para embasar ainda mais essa certeza que ela tem, totalmente fora da realidade, tá? E aí o que acontece? Muitas das vezes a pessoa se torna agressiva, tanto com ela, que ela pode vir até se suicidar, como também pode chegar até no caso de um homicídio, né, de uma agressão física, porque ela vai querer, muitas das vezes, que o outro confesse a traição. E obviamente o outro não está traindo, ele vai negar, tudo isso vai gerar uma tensão que pode culminar numa agressão física e até em morte. Então, nesse caso, a gente tem que procurar ajuda muito rápido, tá? Tanto o ciúme patológico, com características do toque, como também o psicótico, eles vão causar reações de desconforto muito grande, que eles podem causar insônia, taquicardia, alteração no apetite. Todos eles já merecem um cuidado,
mas até mesmo para preservar aquela relação, seja familiar, de amizade ou amorosa. Mas nesse caso, quando tem um transtorno psicótico, tem que buscar ajuda muito, muito rápido, para a gente evitar chegar em algo muito mais grave. E como é que a gente busca ajuda? Sempre, em todas essas situações, a gente tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter uma psicoterapia, porque a gente tem que trabalhar o que está fazendo esse ciúme acontecer, esse olhar de desamor. O ciumento, ele tem um olhar para ele mesmo de desamor, de desvalor muito grande, porque ele não se acha capaz de ser amado. Então qualquer pessoa se torna uma ameaça. Ele não consegue, né, também dividir essa questão, né, da atenção. Existe uma coisa também do ego muito grande. Eu não quero dividir, eu quero que o outro viva em função de mim, não dividir, saber que na verdade a vida é assim, né? É o que eu sempre falo quando tem criança. O amor é um sentimento que quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Por mais que o nosso ego se relute em aceitar isso, mas é uma realidade. E quanto mais a gente tem uma relação bacana com a gente mesma, de auto-amor, de perceber a nossa importância, o nosso valor, esse ciúme, ele se torna menos presente. Eu falo isso porque eu já fui muito ciumenta e quando eu comecei a trabalhar essas questões, comecei a ver o meu tipo de relacionamento e ressignificar, isso melhorou muito. Hoje eu falo, meu ciúme é bem tranquilo, é bem fácil de lidar. E assim como eu modifiquei, como eu sempre falo para vocês, qualquer pessoa pode modificar. Se eu conseguir transformar, todos vocês também são capazes. Tem que ter compromisso com o tratamento, tem que ter vontade, mas a gente consegue. E no caso, né, além da psicoterapia, a gente pode ter um auxílio medicamentoso, na parte também da psiquiatria. Quando eu tenho um ciúme com essas características do transtorno obsessivo compulsivo, eu entro com algumas medicações antidepressivas que podem também auxiliar nesse processo. E no caso, quando eu já tenho uma questão, né, do ciúme patológico psicótico, eu vou entrar com medicações antipsicóticas para eu conseguir controlar isso. E a gente tem uma melhora muito bacana. Eu já peguei alguns pacientes e que a gente entrou com a medicação e houve uma melhora bem significativa. Então, gente, é sobre isso. Eu falei de uma forma bem resumida. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, né, suas dúvidas, que a gente vai conversando sobre isso. E não desistam. O ciúme, o relacionamento tem que ser algo saudável, algo de troca. Não pode nunca ter essa questão de posse, essa coisa negativa que tira a nossa paz, o nosso conforto emocional. Então, se tá te incomodando, se tá te fazendo mal, busca ajuda. É possível controlar isso, é possível viver de forma mais saudável suas relações, tá bom? Então é isso.